aí, galera, tudo bem com vocês? Gente, bem-vindos a mais um resuminho. E hoje nós vamos falar sobre imaginologia. O conteúdo de hoje é tomografia computadorizada. Já pega o seu resuminho e se você não tem, fica tranquilo que eu vou passar o que está aqui no meu para você. Então, gente, como eu digo sempre, né, não se esqueça de compartilhar com o seu amiguinho da Odonto. Vamos lá, galera. O que é a tomografia computadorizada? Bom, se você estuda comigo, ou até se não estuda comigo, você já deve ter tido acesso ao entendimento de que existem algumas formas de a gente conseguir uma imagem, um exame complementar. Sendo uma radiografia periapical, quando a gente fala aí de exame de dentes, né? Temos aí a interproximal, estudamos a panorâmica também, que ajuda a gente na análise do crânio inteiro, da face aí do nosso paciente, na verdade, a análise dos tecidos ósseos, na verdade, gente. E agora a gente entra no conhecimento, entra no assunto aí das tomografias. E a tomografia computadorizada, gente, olha só, ela serve para explicar a formação de imagens, né, tridimensionais e os conceitos importantes relacionados ao método de imagem. Vamos lá, tomografia computadorizada. Vamos fazer uma associaçãozinha básica, tá? O T de tomografia a gente relaciona com imagem tridimensional, tá? Então é a aquisição de imagens tridimensionais. Vamos lá. A gente tem aqui alguns planos para conseguirmos essa imagem. Por exemplo, tá? A gente fez um exame. Eu vou pegar um auxiliar e já volto aqui para falar com você. Prontinho, gente. Já peguei o nosso auxiliar aqui, o Robin. Vamos lá. Vamos imaginar a seguinte situação. Veio um paciente no nosso consultório, a gente indicou para ele uma tomografia computadorizada. E então esse exame foi feito. Na verdade, nós temos ali a imagem direitinho, tudo ok. E a gente pode analisar alguns planos dessa imagem, ou algumas regiões dessa imagem que foi adquirida por meio dessa tomografia. Nós temos aqui, gente, o plano tomográfico, tá? Coronal, que é aquele que a gente pega de frente, olha só, coronal, perfeito? Nós temos aqui também o corte sagital. Corte sagital, só a gente lembrar do plano sagital mediano, tudo bem? A gente pega aqui, ó, da metade, tudo bem? A gente parte no meio. Então, o plano sagital seria aquele aqui, ó. Conseguiu imaginar, gente? Conseguindo? Tá? E nós temos também o plano axial, que é aquele que pega aqui, ó, do meio, de baixo, né? Do meio para baixo. Confundindo o meio, assim, enfim. Do meio para baixo, do meio para cima, entende? Aquele que a gente corta no meio, nessa direção aqui, ó, na horizontal. Sagital seria aqui, ó, na vertical. Conseguiram imaginar? Então, a gente tem essa aquisição, esses planos, axial, sagital e coronal. Tudo bem, gente? E nós temos aqui também alguns métodos tomográficos. Estou olhando aqui para baixo porque eu estou vendo o resuminho, tá, gente? Vamos lá, nós temos aqui os métodos tomográficos. A gente pode adquirir uma imagem, então, por meio da tomografia convencional, por meio da tomografia computadorizada de multidetectores, também conhecida como TCMD, que é o que a gente vai falar um pouco mais à frente. Também temos a tomografia computadorizada de feixe cônico, também conhecida como TCFC. A gente vai também, né, falar um pouco sobre ela futuramente. E para terminar, temos a tomografia computadorizada volumétrica. Olha só. Agora a gente vai falar sobre a TCMD, tomografia computadorizada de multidetectores. Gente, quais são os componentes aí que a gente precisa para realizar, então, esse exame tão interessante e importante? Nós temos aqui o gantry, tudo bem? Eu acredito que se pronuncia assim. Gantry, ele é muito importante, gente. Se você não sabe do que eu estou falando, dá uma pesquisadinha aí, escreve rapidinho que você já vai ter imagem. É um aparelho importante, tudo bem? Nós temos aqui a mesa de exame, aquela na qual o paciente vai se deitar, né? E ele vai ser então levado para dentro dessa máquina aí que vai fazer esse exame pra gente. E nós temos aqui, ó, não sei pronunciar essa palavra, vai ficar escrita aqui no vídeo, porque eu não vou passar vergonha.
Nós temos também, gente, olha só. Então, esses componentes. Saindo dessa parte, então, de componentes, nós temos um conhecimento, temos uma coisa importante para nós sabermos. Olha só, nós temos o campo de visão, conhecido como FOV, tudo bem? Por que esse campo de visão é importante, Camille, quando a gente fala de tomografia computadorizada? Gente, olha só, que interessante. Esse FOV, esse campo aí de visão, ele determina o diâmetro de corte. Olha só, o diâmetro do corte. E depende da região de estudo. Olha só, esse FOV, ele vai determinar o diâmetro, tá? Do corte que a gente vai estudar. Tudo bem? Ele vai depender da região de estudo, então. Um exemplo aqui de novo. Esse FOV, esse campo de visão, vai delimitar o que, gente? A partezinha que vai ser analisada, tá? Esse diâmetro do corte. E quando a gente fala de corte, nós temos o que? A espessura de cortes, também sendo uma parte importante para o nosso conhecimento. Camille, você falou aí de campo de visão, sendo o FOV, agora sobre espessura de cortes, como assim? Olha só, gente, a tomografia computadorizada, ela vai nos dar uma imagem por meio de cortes tomográficos. São aquelas regiõezinhas que vão ser retiradas ou registradas do nosso paciente, tá? Por exemplo, nós temos aqui o Rob, tá? Vamos imaginar que ele tá deitado. E a gente vai pegar alguns cortes que vão ter espessuras determinadas e aí a gente vai analisá-las, tudo bem? Esse diâmetro de corte seria dado pelo FOV, sendo o campo de visão. E a espessura desses cortes, agora que a gente vai falar, olha só. Para cada aquisição é selecionada a espessura de corte a ser realizada, ou seja, essa espessura ela vai variar de acordo com o que a gente quer adquirir, de acordo com a área que a gente vai selecionar, o nosso objetivo de estudo, tudo bem? E quais são os princípios aí dessa tomografia computadorizada, gente? Vamos falar sobre a formação da imagem. A imagem da tomografia computadorizada é adquirida por meio do voxel. O que seria isso? Olha só. São blocos individualizados dispersos em uma matriz, denominados vórtices. Você lembra que eu falei lá de um pixel e um vídeo anterior, que também faz parte de um exame complementar? Pois é, só que na tomografia computadorizada nós temos algo diferente, né? Essa imagem é formada por blocos individualizados dispersos em uma matriz, que são denominados de voxel. Tudo bem? Uma coisa interessante para a nossa análise dessa imagem tomográfica, olha só. A gente entende que na radiografia nós temos uma imagem com regiões radiolúcidas e regiões radiopacas, não é verdade? Radiolúcido sendo o preto, radiopaco sendo o branco. Concordam comigo? Na tomografia a gente tem uma troca desses nomes. O radiopaco, que seria o branco, é chamado de hiperdenso. Olha só, hiperdenso, aquela região mais clarinha. E temos aqui o radiolúcido, a região mais escura, sendo chamada de hipodenso. Por que hiperdenso e hipodenso? Hiper lembra muito, né? Muito denso, muito branco. Hipo, pouco, pouca densidade, pouco branco, aquela, enfim, né? Para a gente fazer uma associação. Temos aqui algo importante para a nossa discussão, sendo a reformatação tridimensional. Por meio de um exame radiográfico, a gente fala tanto de radiografia que eu até troquei, mas quando a gente estava falando de tomografia, nós podemos reformatar, com base nesse exame, com base nessa imagem, uma imagem tridimensional do nosso paciente, dessa região que foi analisada. Tudo bem? Olha só. Seria a reformatação da superfície óssea da área escaneada. Tudo bem? Olha só que curioso, nós também podemos fazer isso com tecidos moles, tá? Também. Muito interessante. Quais são as vantagens, então, Camille, dessa tomografia computadorizada, né? Gente, muitas vantagens. Olha só, o tempo de exame é menor do que a tomografia convencional. A gente não citou aqui porque não é o nosso objeto de estudo, mas ela tem um tempo menor, tá? Que a tomografia convencional. Pequenas quantidades e diferenças de absorção dos raios-x, tá?
podendo ser detectada. Então, a gente vê que tem uma diferença aqui na quantidade de raio-x, né? Da quantidade de absorção também desse feixe. A imagem, ela é muito detalhada, né? Ainda, né? Sendo de lesões intracranianas, então a gente vê uma qualidade muito boa aí. Olha só, conseguimos imagens de tecidos duros e de tecidos moles. Temos uma excelente diferenciação entre os tipos de tecidos, tanto alterados quanto sadios. Então, se na prova tiver uma... Se na prova... Gente, o telefone tá danando de cair agora, ó. Vou dar uma pausa aqui para estabilizar. Então, se na prova tiver uma questãozinha que fala assim, na tomografia computadorizada a gente consegue uma excelente definição de imagem, né, dos tecidos sadios somente. Não, a gente consegue uma alta definição tanto em tecidos sadios quanto naqueles que são alterados, tá? As imagens podem ser manipuladas, a gente deu até um exemplo aí da reformatação tridimensional, né? Então elas podem ser manipuladas, ser reformatadas, a gente pode ter um plano axial, um plano sagital. Temos os cortes tomográficos axiais que podem ser obtidos, claro, a gente falou dos planos tomográficos, né? Reconstrução de imagem a partir de cortes axiais, então gente, olha, tecnologia máxima, né? A gente pode ter essa reconstrução da imagem através de cortes axiais. Lembra que é corte axial, aquele que a gente pega aqui, ó. Cortei, analiso daqui para baixo, tá? Temos aqui também imagens que podem ser intensificadas pelo uso de contraste intravenoso, importante, fornecendo informações adicionais. Já ouviu falar, gente, do contraste? Então, esse contraste ele pode ajudar a gente a ter informações adicionais, tá? Desvantagens agora, gente, dessa tomografia computadorizada. Vamos lá? O alto custo dos equipamentos, a vida não é um morango, né? Alto custo. Aqui, ó, olha só que curioso. A gente falou sobre a espessura de cortes anteriormente, lembra? Olha só uma desvantagem. Cortes cortes finos, né? Ou justaposto, no caso, justaposto, né? Podem resultar em alta dose de radiação. Cortes muito finos ou muito juntos podem resultar em uma alta dose de radiação. Objetos metálicos podem produzir artefatos, né? E formar faixas ou raios nas imagens, tá? Então, por isso que a gente pede para o nosso paciente tirar brinco, óculos, essas coisas, né? Se ele tem uma restauração aí metálica, né? Uma restauração de amálgama, né? Sim, já pode gerar uma ulceração, né? E temos aqui como desvantagem riscos associados aos meios de contraste intravenosos, né? Gente. Indicações, pra gente terminar essa partezinha aqui, porque vai ter parte 2 desse vídeo, porque senão vai ficar enorme, vai ficar um podcast que vocês não querem, né? Vamos lá, galera. Terminando, indicações. Pesquisa de patologias ósseas. Lembre que nós temos aqui análise de tecido ósseo, então aqui, pesquisas de patologias ósseas. Localização de corpos estranhos, alimentos inclusos e alterações ósseas, meus filhos, ó, gente. Corpos estranhos, a gente consegue localizar. É uma indicação, tá? Trauma na face, claro, gente. Fratura. A avaliação de seios paranasais é óbvio, aparece na imagem também. Pesquisa aí, uma tomografia computadorizada de crânio, gente. Ótimo. Podemos aqui também analisar tumores, sendo a sua localização, o tamanho e a sua extensão. Temos aqui mais 3 para a gente terminar, olha só. Pesquisa de alterações das glândulas salivares. Lembra que eu falei também que a gente pode analisar tecidos moles, então as glândulas, tá? Também. Avaliação da ATM, articulação temporomandibular. Se você não sabe o que é isso, tem um vídeo aqui no canal falando sobre, não esquece de dar uma olhadinha. Temos aqui também a avaliação pré-operatória de altura e espessura óssea da maxila, mandíbula, antes da colocação de implantes. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com o seu amiguinho da Odonto. E fica ligado para os próximos resuminhos.